paz do Senhor Jesus, para aqueles também que estão em casa, nos vendo agora pelas redes sociais, alguns se perguntando, quem é esse calvo, quem é esse careca? Está aqui a minha identidade, se virou uma identidade. Tchan, chora Israel, Babilônia não é teu lugar, e por aí vai. Esse chapéu virou uma verdadeira identidade mesmo. Eu já fui barrado uma vez por traficantes ali na Vila Cruzeiro, tinha deixado meu tecladista em casa, e na hora que estava saindo, me cercar aquele monte de menino, tudo encapuzado, né? Me cercaram, abra a mala, tal, fuzil, tudo que era bicho apontado para mim. E de repente um deles enfiou a cara dentro do carro para me olhar, e eu estava de chapéu, eu tinha esquecido de tirar o chapéu. Ih! É o cantor, ora por nós aí, cantor, libera aí. Aí fui embora, graças a Deus. Chapeuzinho serviu para alguma coisa. Outro dia, saindo do São João do Meriti, parei de cara numa blitz da polícia, uma coisa tenebrosa. Não sei o que tinha acontecido lá, que eles estavam tudo armado, tudo apontando para todo mundo que virava a esquina. E fui parado também. Paga a luz, paga o farol, acenda a luz interna. Estava de chapéu também. Aí o policial me reconheceu. Tem algum CD aí, Sérgio Lopes? E tive que dar CDs ali para toda a guarnição que estava ali. Enfim, o chapéuzinho está servindo para alguma coisa, né? Acho que eu não vou nem mais pagar IPVA. Gente, antes da gente começar, está tudo pronto aí com relação ao áudio? Tudo ok? Está tudo pronto? Ok. Antes de cantar, antes de ligar essa primeira música, eu vou te convidar a fazer uma viagem no tempo, até os dias em que Jesus esteve aqui entre nós. Foram dias em que Israel vivia um vexame nacional muito grande, de ser a nação que era, com as provas inúmeras que Deus havia dado, de que estava com eles, cuidando deles, desde a abertura do Mar Vermelho até tantos acontecimentos que foram acontecendo durante a história daquele povo, onde Deus mostrava que estava ali junto, defendendo aquele povo, uma hora livrando um de fornalha de fogo ardente, cova de leão faminto, fazendo o sol parar, cativeiro de Babilônia, Deus deu livramento, as batalhas contra os filisteus. Então havia inúmeras provas de que Deus estava efetivamente cuidando daquele povo que ele considerava a sua nação eleita, o seu povo. E de repente esse povo se vê humilhado por um estrangeiro que não tinha o temor pelo Deus daquele povo, Deus de Israel, e com sua mania de conquistar os reinos que via pela frente, chega diante de Israel, entra com seus exércitos e diz: agora quem manda aqui sou eu. Vocês imaginem o que foi para aquele povo, tendo o Deus que eles têm, ver um estrangeiro devasso, que não tinha o menor respeito pelo Deus daquela nação, governando essa nação. Para eles era como se tivesse dado um apagão no céu. O que aconteceu? Será que Deus esqueceu quem somos nós? Para permitir que esse imperador romano, esse tirano, governe sobre nós? Naquela época não existia a Torá, as Escrituras, distribuída para o povo, como hoje nós temos o Novo Testamento na mão de cada um, a Bíblia inteira na mão de cada um. Naquele tempo não existia isso. Existia um único rolo, que era lido no templo, em Jerusalém, e tudo que se aprendia daquele rolo que existia em Jerusalém, não havia sido inventada ainda a imprensa, tudo que se aprendia era o que os sacerdotes abriam o rolo e liam as profecias diante do templo. E as pessoas corriam para o templo para perguntar para os sacerdotes: o que houve? Por que Deus permitiu que esse tirano entrasse aqui e agora governa sobre nós?
E os sacerdotes não sabiam o que dizer para o povo. Não sabiam por que estavam passando por aquela vergonha, por aquele vexame nacional. Até que alguém descobriu nas profecias de Isaías que havia uma profecia que dizia que quando isso acontecesse, Deus enviaria um que viria para ser Messias prometido, libertador de Israel e rei dos judeus. Ele viria com esses 3 predicativos. E de posse dessa profecia, o povo então começa a clamar: Senhor, cadê o nosso Messias? Cadê o nosso libertador? Que no entendimento deles viria para libertar Israel do jugo de Roma. Cadê o nosso libertador? Cadê o nosso rei? Ou seja, depois de libertá-los, iria se assentar como monarca, como rei legítimo, um israelita reinando sobre Israel. Cadê? E no meio desse clamor, nasce uma criança. Numa cidadezinha desconhecida, pequena, uma aldeiazinha, chamada Belém. E o povo continua clamando na capital: cadê o nosso Messias? Aquela criança vai crescendo, chega aos 12 anos, é levado para Jerusalém, para ser consagrado no templo. Chegando no templo, aquele menino de apenas 12 anos mostra um conhecimento tão profundo das Escrituras, que a Bíblia diz que ele é encontrado ensinando aos doutores da lei. Você consegue imaginar uma criança de 12 anos ensinando os doutores que tinham vivido a vida inteira lendo aquele rolo? E aquele menino vem do nada, não tinha um rolo em casa. E esse era o principal motivo do prodígio que Jesus era ali naquele templo com 12 anos, ensinando, interpretando as Escrituras, que só existia no templo em Jerusalém. Ele não tinha uma cópia em casa. E claro que quando se espalha pela cidade, que tem um garoto lá em Nazaré, no templo de Nazaré, ensinando os doutores da lei, vai todo mundo confirmar. Corre para o templo, está Jesus lá pequenininho, destrinchando as Escrituras para eles. Mas nesse dia, ninguém em Jerusalém sabia e nem foi dado a conhecer a ninguém em Jerusalém quem seria no futuro aquele garoto. Apenas ficaram maravilhados, impressionados. Isso depois foi registrado no Novo Testamento. Mas naquele dia ninguém sabia quem seria ele no futuro. Por isso que Jesus volta normalmente para a sua infância em Nazaré, para ajudar o seu pai na carpintaria, no ofício do seu pai. Vamos combinar. Se naquele dia o povo de Jerusalém soubesse que aquele menino era a resposta para todo aquele clamor, era o Messias, era o libertador e era o rei de Israel, vocês acham que eles deixariam Jesus voltar para Nazaré em cima do jumentinho do seu pai para ter uma infânciazinha qualquer? Não deixariam. Por isso que Jesus volta, ninguém sabia. Isso só seria revelado alguns anos depois. Jesus entra na sua infância, adolescência, juventude, chega na sua fase adulta, tem um encontro com João Batista no Rio Jordão, é batizado por João, e aí sim começa o seu ministério propriamente dito aqui na terra, do jeitinho como Isaías havia falado. Por onde ele passava, os sinais que ele era o Messias o seguiam. E que sinais eram esses? Mudos falavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados, pecados eram perdoados e até mortos ressuscitavam diante da ordem daquele homem. Curiosamente, Jesus não ia para Jerusalém. Os mensageiros que passavam em cima de um camelo, de um jumento, de um cavalo, falavam para o povo de Jerusalém: olha, a profecia já está entre nós. Tudo que Isaías falou está acontecendo com ele. E o povo da capital ficava enciumado: mas por que ele não vem para cá? E é aqui que está a comitiva romana, é aqui que está o governo romano. Se ele vem para ser o nosso libertador, como está na Escritura, se ele vem para ser o nosso rei, como está na profecia, é aqui em Jerusalém que tudo isso tem que ser resolvido. Por que ele fica andando pelo interior se ele é o Messias? Não sabemos explicar. Os mensageiros
não tinham domínio dessa informação. Hoje nós temos. Por causa desse livro, hoje nós sabemos que Jesus deixou Jerusalém por último, porque lá o que esperava Jesus era o final do seu ministério com a morte na cruz. Então ele deixa por último. E finalmente chega o dia em que ele decide enfrentar o seu destino em Jerusalém. Não foi fácil para ele, mas ele foi. E antes de entrar, passa por aquele momento tenebroso no jardim do Getsêmani, de agonia profunda, em que quase sucumbe à vontade de desistir do plano, quando ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele pensou direito e falou: contanto que seja feito, não a minha, mas a tua vontade. E resolve então entrar em Jerusalém. Para entrar em Jerusalém, Jesus precisou ser anunciado. E por que ele precisou ser anunciado? Estamos falando de uma época que você não vai conseguir imaginar. Não existia Facebook, não existia Orkut, não existia Instagram, não existia rede social nenhuma, não existia internet, não existia jornal, não existia rádio, não existia nada de comunicação. Uma época que a gente não consegue pensar, porque qualquer criança pequena já nasce hoje sabendo o que é uma selfie. Se o pai estiver do outro lado do mundo e quiser mandar uma foto para ele, pode estar no Japão, você faz a selfie agora, em questão de segundos o pai já viu, já respondeu, já sabe qual é a roupa que a criança está vestindo, como é que está o cabelo dela, como é que está a pele, se está bronzeado, se não está. Em questão de segundos. Isso era absolutamente impensável no tempo que Jesus esteve aqui. O que significa dizer que naquele tempo de Jesus, as pessoas só sabiam como era a fisionomia das outras quando se viam pessoalmente. Não tinha como você saber, a não ser que você visse. Você ouvia falar da pessoa, mas você não sabia como ela era. Talvez o máximo que se conseguisse naquele tempo terrível era que alguém fizesse uma gravura no carvão em algum lugar e você tivesse uma ideia muito distante de como a pessoa fosse. E o povo não ia lembrar que ele, com 33 anos de idade, entrando agora em Jerusalém, era aquele menino de 12 anos, que tinha aparecido lá há 20 e tantos anos atrás, no templo. A fisionomia completamente alterada, não havia um registro público, não havia uma foto, não havia um acompanhamento do desenvolvimento de Jesus. Não, as pessoas tinham numa memória distante um garoto que apareceu lá há 20 anos no templo. Esse garoto agora está com 33 anos, fisionomia alterada. Nem adiantava falar, esse aqui que esteve aqui há 20 anos no templo. Ninguém iria lembrar. Jesus precisou ser anunciado porque o povo precisava saber que iria entrar na cidade o atendimento às suas súplicas e que Deus enviasse o Messias, o libertador e o rei. Então Jesus, sendo a resposta para esse clamor, precisava ser anunciado. O povo precisava saber, olha, o clamor de vocês foi atendido. E os discípulos vão na frente anunciar. E o povo vai se preparar para receber o seu rei. Finalmente, o nosso clamor de todo esse tempo vai ser atendido hoje. Imaginem a alegria, a felicidade, o júbilo, a expectativa que foi criada dentro de Jerusalém, quando os discípulos começam a anunciar: hoje vocês vão conhecer o seu libertador, o seu rei. Vai todo mundo esperar a entrada do rei. E entre essas pessoas que vão esperar a entrada do rei estão os fariseus, homens profundamente ligados com as aparências das coisas, e que tinham aprendido, como nós também aprendemos em nossa infância, e em qualquer país do mundo se ensina isso, que um rei tem uma coroa. Primeira coisa que a gente pensa quando se fala de um rei é ou não é uma coroa? Não é? Uma coroa. Todo monarca tem sua coroa.
Durante toda a história da humanidade, desde que houve o primeiro rei até os presentes, eles têm uma coroa. Um cetro, uma túnica real. O seu séquito, né? Os seus serviçais que o acompanham. Tudo que o rei precisa tem que ter alguém à sua disposição imediatamente ali na hora para lhe servir. E Jesus era anunciado como um rei. E aquele povo tinha referências de rei bem interessantes, bem pomposas. Vamos falar aqui de Davi, Salomão, Absalão, Assuero, Saul. As referências que aquele povo tinha sobre reis eram de reis pomposos, de reis que tinham tido sua coroa, o seu cetro. Por que eles deveriam esperar um rei diferente? Não havia foto, não havia registro. Eles vão para a rua esperar a entrada de um rei, e um rei era isso. Mas quando Jesus começa a entrar por aquela rua, a imagem que eles veem é completamente diferente da que eles esperavam. Meu Deus, Jesus me resolve entrar em Jerusalém, depois de tantos anos aquele povo clamando por um rei. Jesus entra montado num jumento. Jumento. Numa época que existiam cavalos puro sangue, maravilhosos. Toda a corte romana devia desfilar por Jerusalém com seus cavalos puro sangue. E Jesus entra como rei montado num jumento. Vocês conseguem imaginar a decepção dos fariseus quando viram Jesus naquele jumento? Quem é aquele estrupício que está vindo ali? Vai atrapalhar a entrada do nosso rei? Manda tirar aquele rapaz em cima daquele jumento ali que ele está atrapalhando. Todo mundo esperando aqui a entrada do rei. Manda tirar. Psst, sacerdote. Eu acho que é ele, hein? Ele o quê? Ele que é o rei. Não. Estamos reconhecendo ele lá de Betânia, ele mesmo. O nosso rei, o cumprimento da profecia, o Messias, o libertador, o rei, é aquele ali? Não. É um fariseu que olha para Jesus e chama Jesus de mentiroso, de impostor e de blasfemo. Porque ele não admite que o rei de Israel possa entrar em plena capital, Jerusalém, montado no jumento. E os fariseus o chamam de mentiroso, de impostor e de blasfemo. E não apenas chamaram Jesus de impostor, de mentiroso, de blasfemo, como foram preparar a sua morte na cruz, para que Jesus nunca mais afrontasse a cultura judaica, entrando em Jerusalém, montado num jumento, se dizendo libertador de Israel e rei dos judeus. Vamos botar numa cruz para ele aprender. Deram as costas para Jesus, foram embora, se retiraram, xingando com toda certeza muito a Jesus. E naquele momento Jerusalém se dividiu em duas. Uma parte que, como os fariseus, também não acreditaram em Jesus. Eu pensei que era coisa séria e saíram dali, foram voltar para os seus afazeres. E uma outra parte que talvez até por curiosidade se aproxima de Jesus. Curioso tem em qualquer lugar, né? Em qualquer evento tem. Mas essas pessoas que ao invés de darem as costas para Jesus, elas permaneceram e se aproximaram de Jesus. Quando chegaram diante de Jesus, tal era a glória que saía do seu semblante. Havia um mistério naquele homem, montado naquele jumentinho, que a Bíblia diz que essas pessoas, quando se aproximavam dele, só conseguiam abrir a boca para dizer: Hosana, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Tal era a glória que saía de Jesus, que ninguém conseguia chegar diante dele e falar mal e maldizê-lo. Essas pessoas eram impactadas pela presença gloriosa que havia em Jesus.
e passavam imediatamente a crer que ele era, de fato, o cumprimento da profecia. Mas só descobriram isso porque decidiram se aproximar de Jesus. O homem mais temido naqueles dias era o imperador romano. Se ele passasse naquele momento na rua, todos saberiam que era ele por causa de sua túnica, de suas vestes. Vejam, lá vai o imperador romano. Como é que você sabe? Olha a túnica, olha a pulseira, olha o louro. É ele. Tem razão. Ave César, imperador de Roma. Todos iriam cumprimentá-lo se ele passasse pela rua. A sua aparência de imperador o denunciava. Mas com toda a aparência que ele possuía, se ele chegasse para um paralítico e falasse: paralítico, eu sou Tibério César, imperador de Roma, e em nome de Roma eu te digo, paralítico, levanta e anda, nada iria acontecer. Mas aquele moço montado naquele jumentinho, aquele moço simples, que metade da cidade deu as costas para ele e foi embora, pegava um morto de 4 dias de sepultado e dizia: vem para fora, e o morto saía vivo da sepultura. Então quem tinha mais poder, César ou Jesus? Jesus. Irmãos, César tinha a aparência de poder. Jesus tinha e tem o poder. E esse foi o objetivo dessa entrada simplória de Jesus em Jerusalém. Revelar o quanto nós facilmente nos iludimos com as aparências das coisas. Não tinha outro motivo. Jesus poderia ter entrado naquela cidade com todo o luxo que ele quisesse, com tanto ouro e pedra preciosa e diamante que ele quisesse. Ele que criou tudo isso. Mas ele preferiu nos dar uma lição. E como é que essa lição nos atinge na nossa vida prática? Quando dizemos que somos discípulos dele, quando dizemos que somos cristãos, temos que andar nesse mundo como ele andaria. Amém? E Jesus não se deixava levar pelas aparências das coisas. Aliás, ele não apenas entrou em Jerusalém, nos dando uma lição sobre o engano das aparências, como saiu de Jerusalém, fechando com outra lição do engano das aparências, que foi a lição do ladrão na cruz. Que vê Jesus todo ensanguentado, já sem as roupas, com uma coroa de espinhos, fazendo o seu rosto ficar todo vermelho de sangue, os braços com sangue das mãos, o corpo inteiro coberto. E um simples ladrão olha para Jesus naquele estado, e mesmo que naquela aparência não estivesse um senhor e um rei, esse ladrão nos dá uma lição de que não se ilude com as aparências e chama Jesus de Senhor e de Rei. Quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus irmãos, isso acabou com o coração de Jesus. Jesus amou aquele ladrão imediatamente. É como se Jesus falasse para aquele ladrão: eu estou com meus discípulos rodando Israel inteira há anos. Você nunca foi meu discípulo. E me deu uma aula agora do que é não se iludir com as aparências. E Jesus fala: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão deu uma aula para todos nós. Porque quando ele chamou Jesus de Senhor e de Rei, ele foi sincero. Diferente do outro, que ficou falando bobagem o tempo todo. Se tu és mesmo Cristo, prova isso para nós. Desce da cruz, salva-te, salva nós também. Por quê? Esse ladrão, olhando para a aparência de Jesus, ele jamais é o Messias, não é o libertador nem é o rei. Entregue, rendido numa cruz, com as mãos perfuradas, coroa de espinho na cabeça.
Que rei coisa nenhuma. E o outro só observou. Às vezes eu fico pensando, pastor João Luiz, que esse ladrão que reconheceu Jesus, talvez um dia tivesse ido lá no templo e já tivesse ouvido a profecia de Isaías, que dizia que Jesus, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro e diante dos seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Porque Jesus, desde que chegou naquele lugar, antes de ser pendurado lá, ele foi açoitado, espezinhado, cuspido, massacrado e não reclamou de nada. Ele era o cumprimento vivo desse trecho da profecia de Isaías. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E parece que o ladrão ficou observando isso. Meu Deus, esse homem não reclama de nada, está preso lá na cruz, né? O ladrão observando. E Jesus sendo humilhado o tempo inteiro, torturado o tempo inteiro e não reclamava de nada. Então vejam que importância o nosso mestre nos dá o tempo inteiro de como nós devemos transitar nesse mundo, fugindo do engano das aparências. Como as aparências nos seduzem, irmãos. As aparências nos fazem fazer, desculpem a redundância, relacionamentos errados, amizades erradas, contratos errados, negócios errados, compras erradas. Não é à toa que tudo no mundo que se vende na prateleira, todas as campanhas de publicidade são feitas a partir da aparência do rótulo, a aparência do produto, porque ele começa nos seduzindo pelos olhos. E foi o que fizeram os fariseus naquele dia da entrada de Jesus. Foram seduzidos pela simplicidade da aparência de Jesus. Não tem aparência de rei, então não é rei. Aquele homem que estava montado naquele jumentinho foi o maior rei que já passou na face dessa terra. Nenhum rei antes dele e depois dele teve 1/10 do seu poder, 1/1000 do seu poder. E não foi reconhecido por causa de sua simplicidade. E para compor essa música, que eu vou cantar agora, eu fiquei alguns dias revirando na minha cama, pensando, meu Deus, naquele dia, se eu estivesse lá, de que lado eu teria ficado? Parece uma pergunta fácil, mas não é. Porque eu, como vocês, também sou muitas vezes seduzido por aparências. Existem vários dons espirituais que nós podemos buscar e pedir a Deus. E a gente vê constantemente as pessoas pedindo dons como falar em línguas, dom de curar, dom de interpretar, dom de profetizar. E eu não lembro me esforçando em toda a minha história de evangélico, de ter ouvido alguém um dia dizer, Senhor, me dá o dom do discernimento de espíritos, que é um dom tão profundo e tão importante. Porque quando nós temos o dom do discernimento de espíritos, basta a gente olhar uma vez para uma pessoa que vem falar conosco, para a gente saber amando de quem ela vem, se de Deus ou não. Mas a gente prefere ficar pedindo as coisas que causam aparência, né? Se eu pedir o dom de línguas, as pessoas vão ver que eu estou falando línguas. Aí. Sempre aparência. E eu não sei se eu estivesse em Jerusalém naquele dia, se eu teria cometido o erro também do engano da aparência. E foi pensando nisso que eu te convido também a refletir, que eu compus essa música que se chama O Meu Rei. Pode ligar.
Me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pompa, carruagens de ouro que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso avistar o meu rei triunfal. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? E encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu e eu também me afastei. Já cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão. Mas não vi carruagens e nem vi estandartes, não achei o meu rei. Perguntei outra vez e a resposta que ouvi jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho sobre um jumentinho e em soluços chorei. Vamos seguindo, agora não precisa dar pausa, vamos ganhar tempo, pode colocar uma música atrás da outra. Quando chegar na música 85, aí você para. Daqui a pouco começa mais um culto, né? Pode ligar. Próxima música é uma declaração de amor para Jesus, chama Te Amo. Qualquer pergunta que eu fizer hoje, você me responde com uma palavra: Cristo. Vou começar a perguntar: quem vive? Quem reina? Quem salva? Quem liberta? Se eu perguntar a Ele, me responda glória. A Ele. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança,
gritei teu nome. Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo para falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Quem vive, quem reina, quem salva, liberta, a Ele, somente a Ele. Consegue um pouquinho mais de voz para mim aqui? Um pouquinho mais de voz aqui para mim. Voz. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo para falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo. Essa é uma das minhas composições mais antigas, né? Muita gente aqui nem tinha nascido ainda quando eu fiz essa música. Essa música é de 1988. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar, e o encontrar horizonte sem nem se preocupar se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar. Se
Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Quem vive, quem reina na sua vida, quem reina nesse lugar esta noite, quem reina, a Ele, somente a Ele, com a saúde que Ele te deu. Aplaude a Ele esta noite, que Ele recebe como meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Já pode passar para a próxima música, para a gente não perder tempo com essa, né? Vou ganhar tempo. Só um pouquinho mais de playback para mim, que essa música é baixa mesmo. Pode ir. Falar de Jesus e de tudo que fez é tão fácil. Sua bondade e os milagres por onde Ele andou. São tantas histórias bonitas levando esperança. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Será que de tanto ouvir decorei suas falas e vou repetindo apenas porque decorei? Mensagens de amor tão bonitas que a multidão chora. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Vou dizer, eu digo que eu era um pecador, perdido e carente do seu amor, que era frágil, eu era sem valor. Depois digo que hoje tudo mudou, não sou mais carente do seu amor, ledo preciso dele muito mais. Não posso falar de Jesus sem saber quem Ele é. Preciso entender e aprender a viver como Ele, viver pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa comigo, que me dá sinais, me corrige e me ama. Não posso falar de Jesus sem saber quem Ele é. Preciso entender e aprender a viver como Ele, viver pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa comigo,
vive em mim. Ele me ama e vive em mim. Depois dessa música eu vou passar a palavra para o pastor João. Pode ligar, pode deixar subir. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Deus nos abençoe. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.